Que a Shalom de Alcha seja com todos os irmãos. No caso do batismo como cerimonial, temos fatos históricos incompatíveis com o princípio de ensinamento. Na prática, tanto a história quanto os ensinamentos têm sido instrumento escriturísticos para justificar os atos dos irmãos hoje. Porém, neste confronto entre história e doutrina, a doutrina deve prevalecer, porque a história, ainda que ela também nos ensine, são atos de irmãos que viveram em circunstâncias diferentes e numa cultura própria do seu povo em um tempo. E além disso, a própria história explica as razões dessa tão grande nuvem de batismos praticados. A história relata os erros e acertos de um povo, como por exemplo Israel e Judá, praticando injustiça e sendo levados cativos para a Síria e Babilônia. Ao depararmos com este quadro, o que a história nos ensina? A praticar os mesmos erros deles? Não. Ela nos ensina a não cairmos no mesmo exemplo de desobediência. É evidente que os inúmeros batismos do livro de Atos não é caso de castigo ou condenação, porque ninguém peca por colocar outra pessoa na água e tirar. Mas ainda que tais fatos tenham acontecido, isto não significa que tenham de continuar sendo praticados pelo povo de Ial hoje. Amados, se vamos invocar a história para aprender com ela, devemos tomá-la completamente e não apenas o ponto que é de nosso interesse. A Escritura, o instrumento que tomamos para afirmar a nossa fé, fala de dois evangelhos, o da circuncisão e o da incircuncisão. Isto nos faz antissemitas, aqueles que pensam que Ial tem dois povos na terra? Certamente que não. Quando fomos batizados, introduzidos no corpo do Mashiach, foi quebrada a parede de separação que existia entre os gentios e os ialdins. Sabemos que o propósito final do Criador não é dois evangelhos e nem dois povos distintos. Porém, precisamos atentar para um detalhe. Ial tem um tempo e critérios diferentes para tratar com o seu povo. Ele mesmo estabeleceu uma lei para si próprio. Ele não age indiscriminadamente e sem critérios. E ele, em seu critério, respeita a capacidade do seu povo em cada época e em cada lugar. O evangelho da circuncisão era a introdução das boas novas, as boas novas que foram geradas no corpo do Mashiach. E essa boa nova foi apresentada a um povo que durante 2000 anos aprendeu desde pequeno que precisava obedecer à lei. Então o fato histórico diz que este povo foi se desprendendo da lei aos poucos. E Ial foi paciente com ele por um tempo. Nas questões fundamentais, a mudança era inegociável, mas nas secundárias tiveram a tolerância de Ial. E certamente o batismo nas águas, realizado no primeiro século da igreja, fez parte deste período de tolerância e introdução à graça. Sabemos que não há nada difícil para Ial, mas para o homem, sim. Abraão não precisava ter o seu filho Ismael e atrasar 13 anos para o cumprimento da promessa. Mesmo assim, o Altíssimo não impediu a atitude de Abraão. Shaul circuncidou Timóteo, que era um Ialdim,
mas não fez isto com Tito, que era grego. Shaul, chegando em Yal-Shalã, no final da sua carreira, ele raspou a cabeça para se identificar com o seu povo, e não por acreditar que isso era importante diante de Yal. A história é assim mesmo, cheia de altos e baixos. E o arranjo de Yal escolheu Shaul para evangelizar os gentios, um povo sem lei. E nesse ambiente relativamente neutro, ele revela a maravilhosa graça. É evidente que as bênçãos desta graça já era real, mas a profundidade desta doutrina seria uma mudança muito drástica para os irmãos da circuncisão, porque sem dúvida era mais fácil para os gentios aceitar esta graça, sem ter que abandonar as leis fortemente constituídas nos Ialdins. Contudo, passado esse tempo de adaptação, esses dois evangelhos deveriam se convergir para apenas um: a graça independente da lei. Os irmãos da circuncisão tiveram esse tempo e isso foi importante. Mas após a revelação da graça, que era o propósito final do Criador, Pedro e os demais deveriam ouvir a Paulo, porque um servo não é mais importante do que outro. Seja Pedro, seja Tiago, seja João, seja Felipe, ou seja Paulo, todos precisavam estar atentos ao mover de Ial. Amados, um forte abraço. Até o próximo vídeo.